Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cidadãos que nos acompanham presencialmente aqui e através das redes, através da televisão, do rádio. O assunto é a falada reforma política, senador Moca. Uma primeira pergunta que nos vem à mente é a seguinte: o que é uma reforma política? Qual reforma política nós queremos? Nós não podemos confundir, senador Moca, reforma política com reforma eleitoral. Reforma eleitoral é diferente de reforma política. Quando se fala em reforma política, nós temos alguns temas que precisam ser debatidos. Dentre eles, senador Agripino, o primeiro são as relações entre o legislativo e o executivo. E isto faz parte do que se denomina de reforma política. Por exemplo, pode um poder executivo imperial, um presidencialismo monárquico, fazer com que o Congresso Nacional ele seja submisso? Pode o Poder Executivo editar medidas provisórias e nos obrigar a votar medidas provisórias em tempo reduzido? Isto faz parte da reforma política. E nós já votamos aqui, senador Paulo Paim, uma proposta de emenda à Constituição, capitaneada pelo senador Sarney, relatada pelo senador Aécio Neves. Esta reforma política precisa fazer com que esta proposta de emenda, que já se encontra na Câmara dos Deputados, também seja votada. Sob pena de nós enganarmos o cidadão, sob pena de nós fazermos uma farsa. Além das relações do Legislativo e do Executivo, precisamos debater nesta reforma política a reeleição para o cargo de Presidente da República. Será que é democrático aquele presidente que vai para a reeleição se ocupando da máquina? Isto ofende o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Temos que debater o instituto da reeleição. Quando se fala em reforma política, nós temos que debater o sistema ou regime de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, e isto faz parte da reforma política. Nós teríamos que debater, o senador Moca, o número de deputados federais e o número de senadores. Nós temos 513 deputados federais e 200 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, 100 milhões de habitantes a mais que o Brasil e 100 representantes a menos na Câmara dos Deputados deles. Nós temos que debater o número de senadores. Os Estados Unidos, 300 milhões de habitantes, 50 estados, 100 senadores, 2 senadores por estado da federação. Aqui nós temos 3 senadores por estado da federação. Precisamos debater na reforma política a função do bicameralismo no Brasil. Isso precisa ser debatido na reforma política. Agora, a Sua Excelência, a Presidente da República, ela mandou ao Congresso Nacional uma mensagem falando da chamada consulta popular na sua espécie plebiscito. Esta mensagem da Presidente da República me faz lembrar aquela fábula, senador Moca: a montanha pariu um rato. A montanha pariu um rato. O que isso significa? Depois das manifestações democráticas feitas na rua, a Presidente da República traz 5 propostas para esta consulta popular do tipo plebiscito. É importante que nós possamos dizer que a democracia na República Federativa do Brasil, ela aceita participação do cidadão no que se denomina de democracia dialógica, para que nós tenhamos um contato, um diálogo entre o cidadão e aquele que exerce o poder. Sou absolutamente favorável à consulta popular, mas sou contrário à farsa, sou contrário a fazer do cidadão um bobó cheira-cheira, como diz no estado de Mato Grosso. O cidadão não é bobo, o cidadão hoje é inteligente, ele não pode cair nesta farsa. Esta mensagem da Presidente da República, com todo o respeito a ela, é uma farsa em se tratando de uma consulta popular. E por que, senador Moca? Primeiro ponto a ser debatido em uma consulta popular do tipo plebiscito: a forma de financiamento das campanhas eleitorais. O cidadão, ele vai precisar decidir, ele quer dar mais dinheiro para o político se candidatar? O financiamento de campanha no Brasil, ele é público ou privado? Ele é híbrido.
Ele é misto, porque nós temos, senador Agripino, como Vossa Excelência sabe, nós temos o fundo partidário, nós temos a isenção de pagamento de imposto de renda pelas concessionárias, portanto, o financiamento ele é híbrido. Já existe uma parte do financiamento que quem desembolsa este pagamento somos todos nós, é o senhor José, é Dona Maria, muito bem, de modo a permitir que o povo possa comparar suas vantagens. Não é possível. Permite uma parte? Permito uma parte a Vossa Excelência. Se me permite só uma expressão, não é possível, através de uma consulta popular do tipo plebiscito, você discutir questões técnicas como esta. Questões técnicas que nós precisamos de tempo para esclarecer o cidadão, sob pena de nós estarmos enganando o cidadão a respeito destas perguntas. Um outro tópico, sistema eleitoral, sistema distrital, majoritário, proporcional, distritão, sistema distrital misto ou puro, qual o tipo do sistema? Isso não é possível em plebiscito. Ao menos, ao meu juízo, é uma farsa para enganar o cidadão. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Senador Pedro Tax, eu quero cumprimentar Vossa Excelência por esse primeiro discurso em torno desse tema, objetivando a análise ponto por ponto. Eu queria fazer essa parte para deixar claro uma coisa que Vossa Excelência já está deixando, mas para aqueles que estão nos ouvindo, não terem dúvida de que nós somos favoráveis à consulta popular. Sim. Agora, a consulta popular consequente, em que o povo possa opinar com conhecimento de causa, como Vossa Excelência está ajudando neste momento a acontecer. O plebiscito, que seria a iniciativa proposta pela Presidência da República, de forma cavilosa, custando 500 milhões de reais, se não fosse, tivesse consequência dentro de um ano, o produto do gasto dos 500 milhões seria inócuo, seria jogado na lata do lixo. E não há tempo, o TSE já mostrou, a tramitação normal já mostrou que não há tempo. Insistir na tese do plebiscito é uma perversidade, é insistir em gastar dinheiro impunemente. E quando a gente pode fazer a reforma política, e agora vai fazer, porque agora o governo está comprometido em fazer, e não aconteceu até agora, porque o governo não se moveu no sentido de votar os temas, mas agora está comprometido. A base do governo vai ter que votar. E nós vamos fazer nossa parte. Vossa Excelência está fazendo um discurso, eu vou fazer, a Luísa Nunes vai fazer, todos do PT, do PMDB, vão fazer, de todos os partidos, explicando as suas posições com relação à lista fechada, a voto distrital misto, a cláusula de barreira, a financiamento do público de campanha, a suplente de senador, para, de discurso em discurso, gerarmos notícia para as rádios, para a televisão, a TV Senado com a sua penetração, fazer com que chegue às pessoas, pelo nosso debate, a consciência do que significa, na verdade, cada tema desse, que é a nossa praia, mas que não é do conhecimento do cidadão comum, na profundidade que precisa ter, para que ele possa opinar num referendo. Sim. Quando nós viermos a votar, e aí está posta na Câmara uma comissão que por 90 dias vai trabalhar a matéria para produzir um texto refletido com a participação da OAB, da Ordem do Advogado do Brasil, que esteve comigo ontem a diretoria, quer participar e ela é bem-vinda, de muitas instituições que podem e devem opinar, com as redes sociais que haverão de se manifestar com a sua avaliação positiva ou negativa e que vão balizar o nosso trabalho, trazendo a sintonia das ruas para, ao final, a rua votar. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência por essa primeira abordagem de uma sequência que vai ter que haver, da abordagem pontual, ponto por ponto, sim, de forma didática, para que a gente possa emitir a opinião e, ao emitir a opinião, explicar para quem está nos vendo e nos ouvindo qual é o sentido real do tema que está se tratando. Cumprimentos a Vossa Excelência e aplauso à iniciativa. Muito obrigado, senador Agripino. Apenas um outro tópico aqui sugerido pela Sua Excelência, Presidente da República. Definição de sistema eleitoral. A Constituição estabelece 2 sistemas eleitorais, o proporcional e o majoritário. Muito bem. O sistema proporcional, para que o cidadão possa entender, nós precisamos ir lá no Código Eleitoral para explicar ao cidadão no plebiscito o que é quociente eleitoral, o que é quociente partidário, quais são os eleitos, a técnica de divisão das sobras, pelo processo, o sistema Dout, belga, ou melhor sobra, ou melhor média. Como que eu vou explicar isso ao cidadão no plebiscito? Sistema distrital. Como eu vou explicar ao cidadão, e eu defendo o sistema distrital,
Como eu vou explicar ao cidadão do estado de Mato Grosso que é possível no sistema distrital, senador Moca, é possível, como nos Estados Unidos, no sistema distrital, alguns estados nos Estados Unidos só tem um representante na Câmara Federal. Porque um cidadão do estado de São Paulo, ele, para que eleja um deputado federal, que são 70 deputados federais, ele precisa de 600 mil votos, diferente dos estados menos populosos. Como que eu vou explicar isso ao cidadão para a divisão do distrito, num plebiscito? Nós somos favoráveis à consulta popular. Não existe forma, não existe maneira de nós fazermos com que a democracia se consolide cada dia mais sem que o titular do poder, que é o cidadão, recebe o nome de povo, ele possa se manifestar. Agora, não existe forma de nós enganarmos o cidadão. Enganar o cidadão, eu não vou participar desta farsa. Votarei contrariamente ao plebiscito. Sou favorável à consulta, mas não quero uma consulta meia boca, uma consulta para inglês ver, uma consulta para fazer-me rir. Isto eu não voto. E continuo, antes do aparte, se Vossa Excelência me permite, senhor presidente. Fazer um plebiscito para decidir voto secreto ou aberto aqui no Congresso Nacional, com todo respeito, já existem propostas de emenda à Constituição nesta casa, de há muito, uma delas do senador Paulo Paim, que acaba com a votação secreta, que é uma excrescência a votação secreta. Não há melhor detergente do que a luz do sol. Temos que votar em aberto. Isso é uma piada. Fazer um plebiscito para decidir que o cidadão fale sobre suplente de senador, já existe nesta casa propostas para modificar esta realidade. Aliás, eu participei de uma comissão especial da reforma política no início de 2011, presidida pelo senador Dornelles, e nesta comissão, ali nós discutimos todos esses pontos. Agora, falta a tal da vontade política. Precisamos de mais vontade e menos politicalha no Congresso Nacional e também no Poder Executivo. Para minha honra, concedo uma parte ao senador Suplicy, depois ao senador Moca e à senadora Ana Amélia, nesta ordem que eles pediram, senhor presidente. Caro senador Pedro Tax, Vossa Excelência tem uma contribuição de enorme relevância em temas como os que aborda hoje e tantos outros, especialmente na área jurídica. Mas eu quero ponderar que a presidenta Dilma, na verdade, colocou 5 pontos de sugestões, mas abrindo inteiramente a todos nós para que venhamos a considerá-los como próprios ou não. Vossa Excelência coloca que alguns pontos são muito relevantes na reforma política. Se vamos escolher o financiamento público ou o financiamento privado, a convivência de um com o outro, talvez, como eu avalio, me parece adequado, terminarmos o financiamento de pessoa jurídica, mas permanecer o financiamento de pessoa física limitada a uma soma de bom senso. E o financiamento público coexistindo. Vossa Excelência aqui nos fala da consulta sobre a natureza do voto, se proporcional ou distrital. Eu sou um pouco mais otimista que Vossa Excelência, acho que seria perfeitamente possível explicarmos à população, aos eleitores, a natureza do voto proporcional e o distrital e, quem sabe, chegarmos a um sistema misto, pois uma pessoa da qualidade de Vossa Excelência, digamos que fosse Vossa Excelência é senador e tem um posto majoritário, mas vamos supor que considerasse em algum momento da vida ser deputado federal. Os temas que Vossa Excelência lida, a abrangência, a sua experiência, o seu conhecimento, o torna tipicamente um representante do estado do Mato Grosso e não apenas, digamos, de um distrito da capital, digamos, de Cuiabá. Eu verifico nas diversas pessoas com as quais convivi que há muitos
muitos homens públicos, digamos, um Ulisses Guimarães, que certamente era muito além, um representante muito além da cidade de São Paulo, era de todo o Estado, se não do Brasil. Então, tipicamente, para citar Vossa Excelência e Ulisses Guimarães como representantes maiores. Mas também vejo qualidades na representação distrital, por isso que eu acho que, quem sabe, um sistema misto, como ocorre em alguns países, pode ser bem explicado e aceito pela população. Eu cito alguns exemplos. Acho que Vossa Excelência tem razão ao citar o projeto de Paulo Paim, do voto aberto. Isso é algo que nós podemos liquidar mais rapidamente e, quem sabe, colocar ali um outro tema muito significativo, se eu for para escolher 5 temas, como a proposta do chamado recall, que me parece muito relevante, e eu próprio fui um dos que apresentei e tramita nessa casa projetos nessa direção. Mas eu acho que o diálogo está sendo muito rico e eu acredito que as ponderações de Vossa Excelência estão certamente sendo ouvidas pelo ministro da Justiça, pela presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado. Eu gostaria de lembrar a Vossa Excelência, senador Suplicy, que Churchill, quando ele venceu a guerra, ele foi eleito por um distrito. Eu concedo uma parte ao senador Moca e depois à senadora Ana Amélia. Senador Pedro Tax, nessas manifestações, eu não me lembro de ter visto nenhum cartaz pedindo reforma política. Não vi. Eu gostaria de fazer um plebiscito. O que é que a população gostaria que fosse resolvido nesse momento? Pelo menos na pesquisa do Ibope, 40% da insatisfação é saúde, depois educação e outros temas. Eu acho, senador, que essa questão da reforma política, o plebiscito, Vossa Excelência está ocupando a tribuna discutindo o tema, né? A impressão que eu tenho que essa energia podia ser, estamos debatendo os 10% do orçamento bruto da União para financiar a saúde. Eu penso isso, não que não queira fazer a reforma política ou que tenha alguma coisa com o plebiscito, mas eu gostaria de, nesse momento, estar discutindo exatamente aquilo que a população realmente foi às ruas para dizer, né? Corrupção, financiamento de saúde, recurso para a educação. Ontem nós demos realmente uma resposta ao colocar aqui 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde. Essa é uma resposta concreta. Agora, a reforma política, você lembrou, eu também participei no início do nosso mandato. Sim. Fizemos um trabalho, uma discussão, encaminhamos todos os itens discutidos. O que virou daquilo? Na verdade, é uma decisão política de fazer essa reforma. E aí, evidentemente, que esse sistema como voto distrital, essa questão, ela será debatida mais oportunamente. Me parece que nós não temos tempo adequado para isso e me parece também não ser essa a prioridade do que ficou demonstrado na grande insatisfação da população nas últimas semanas. Muito obrigado, senador Pedro Tax. Muito obrigado, senador Moca. Concedo à parte a senadora Ana Amélia, digna representante dos gaúchos. Caro senador Pedro Tax, eu comecei hoje o início da sessão falando do mesmo tema. E eu queria cumprimentá-lo, porque quanto mais falamos sobre ele, talvez mais luzes coloquemos nesse cenário tão turbulento que estamos vivendo hoje, confundindo prioridades. A questão é prioridade. Agora mesmo, Vossa Excelência trata aí da questão do voto secreto. O senador Paim, vários senadores são autores de um projeto que foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que acaba com o voto secreto para todas as votações, portanto, já está resolvido um dos itens dessa matéria. A questão do financiamento público de campanha é uma questão muito delicada para uma população que foi às ruas para protestar, falando no padrão FIFA. Nós não temos padrão FIFA de saúde, de educação e de tantas outras. E, portanto, pegar o dinheiro que poderia ir para a saúde ou para a educação, e se não aceitaram colocar em estádio de futebol,
que futebol é uma das paixões nacionais, o senhor imagine colocar naquilo que o brasileiro tem uma restrição, que é a atividade política. Então, é nesse aspecto. Penso que o que foi feito em matéria de redução dos custos de campanha eleitoral, acabando com camiseta, com chaveirinho, com showmício, hoje pode se cortar mais gastos ainda, fazer uma campanha muito mais modesta, muito mais adequada à necessidade do país. Então, eu queria cumprimentar Vossa Excelência e, como Vossa Excelência, também acho que plebiscito não é a panaceia para os nossos males, não é o remédio para os males do Brasil, que estão direcionados a outra questão, que é saúde e educação e um combate à corrupção mais vigilantemente eficiente. Obrigado, senador, e parabéns. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Mais do que esses temas, e veja que nós todos somos favoráveis à consulta popular. Somos favoráveis à participação do cidadão nas decisões mais importantes do Estado. Agora, farsa não dá para compactuar, não dá para compactuar com isso. Nós poderíamos discutir, por exemplo, 39 ministérios. 39 ministérios. Será que a maior pessoa jurídica do mundo tem 39 diretorias? Será que os países com 300 milhões de habitantes, a China com 1 bilhão, mais de 1 bilhão de habitantes, tem 39 ministérios? Isto precisa ser debatido por nós, muito mais do que debatermos 2 tópicos aqui como perfumaria. Isto aqui é perfumaria, é querer enganar o cidadão. E ressalto, sou absolutamente favorável à consulta popular. O cidadão deve sim se adonar do que lhe pertence, mas nós não podemos enganar o cidadão. Muito obrigado, senhor presidente.